Deus fiel e tem guardado os nossos corações. E tudo que o Senhor tem realizado em nós é passível de nós adorarmos ao Senhor. Tudo que o Senhor tem realizado em nós, com poder e graça, o Senhor tem liberado sua graça, o Senhor tem agido poderosamente. E nós somos gratos por isso, Senhor. A nossa comunhão com o Teu Espírito, e o Teu Espírito em comunhão com o nosso Espírito. A Tua presença nesse ambiente, nesta casa. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus sobrenatural. E eu creio que a nossa vinda aqui nunca é em vão, porque nós estamos reunidos diante da Tua face, Pai. E vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa hora. Que neste momento o Teu Espírito flua com liberdade. Que a sua misericórdia entre de uma maneira poderosa em nossas vidas. E que essa unção poderosa do Teu Espírito, Senhor, rompa com todo o jugo que está sobre nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos e nós Te aplaudimos em nome de Jesus. Estamos na Tua presença, Senhor, com motivos para celebrar a Ti, Jesus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Cantamos: Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Ele é grande, Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pois Ele conosco está, não temos o que temer. A forte mão do Senhor nos sustenta de noite. O que temer quando o Senhor conosco está? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer, pois a mão do Senhor nos sustenta. Quem é como o nosso Deus? Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém tão belo, tão lindo como tu, Senhor. Adoramos a ti, Senhor. Desejamos a tua presença nesse lugar, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Quando a tua face eu olhar, Jesus, seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Eu não vejo a hora de te encontrar, Jesus. E assim como os anjos em Apocalipse 4 que se prostram a ti ao ver a tua beleza e cantam que tu és santo. Tu és lindo, admirável, tão sublime. Outro igual não há, outro igual não há, outro igual não há, outro igual. presença é desejável em nós.
consumei, Jesus. Nós anseiamos por isso, Pai. Está contigo, sim, Pai amado. Poder te abraçar, Pai amado. Glórias, 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 glórias. Santo, 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 Senhor, Pai amado. Pai, eu fico. Como é gostoso tua presença, Pai querido. Como é gostoso sentir tua presença aqui viva, Pai, entre nós, Pai querido. Manifesta assim, Pai amado, o teu poder no dia de hoje, Pai amado. Na tua casa, Pai, com o teu povo, Pai querido. Estamos aqui à disposição do Senhor, Pai amado. Faça o que tu queres de nós, Pai querido. Usa cada um aqui da maneira que tu quiser, Pai amado. Porque tudo aqui é para o Senhor, Pai amado. Louvado, louvado, louvado é teu nome, Pai. Grande, 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 grande é o Senhor, Pai amado. Oh, Santo Deus. Santo, 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 santo. Aleluias, aleluias. Graça e paz. Boa noite. É muito gostoso esse momento de poder estar na casa do Pai, de sentir a presença dele de uma maneira diferente. Não que na nossa casa a gente não sinta, mas quando a gente está com os irmãos é algo diferente. Por isso que nós não podemos ficar em casa. Nós temos que participar dos cultos para que nós possamos sentir essa presença viva do Senhor conosco. Nós temos os nossos cultos no domingo às 10, tem o discipulado às 9, tem aí 3 classes, tem o nosso culto na quarta-feira. Eu creio que alguns irmãos nossos estão nos assistindo pela internet, mas eu te convido, esteja na igreja na quarta-feira, esteja na igreja no culto no domingo, que não seja uma questão de religião, mas tudo por amor ao Senhor. Amém? Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3, 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui Deus mostra gratidão, Jesus mostra a gratidão dele
ou nossa gratidão para com Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele deu a vida dele por mim, Ele deu a vida dele por você. E Ele nos ensinou que nós temos que usar Ele como espelho. Da mesma forma que Ele amou cada um de nós, nós temos que amar o nosso irmão também. Retribuir, olhar, cuidar das necessidades do nosso irmão. Eu não posso olhar para o meu prato, estar cheio, e eu sabendo que o meu irmão não tem o que comer. Porque dessa forma eu não estou vivendo o amor de Cristo. Eu não posso querer as coisas só para mim, eu sabendo que irmãos meus estão passando por dificuldade, por necessidade. Eu não posso querer as coisas só para mim, sabendo que a casa do Senhor, ela precisa de cuidado meu. Não adianta eu cuidar da minha casa, eu zelar da minha casa, se a casa do Senhor, no qual eu digo que eu amo, eu não cuidar da casa do Pai. De que maneira nós podemos cuidar da casa do Pai? É fazendo as nossas ofertas, né, contribuindo com as nossas ofertas, com carinho por esse local aqui. É dizimando a base da obediência, daquilo que nós aprendemos. Porque essa igreja, irmãos, eu tenho visto algumas pregações, eu tenho observado, eu falei assim, a nossa igreja não tem isso. Eu falei, graças a Deus. Pregação que fala de dinheiro, pregação que fala só de riqueza. Não que, se Deus quiser dar para cada um de nós aqui, eu não sou contra, eu até recebo, Senhor, eis-me aqui, né? Mas nenhuma palavra que é ministrada no púlpito aqui, você recebe como uma coisa que é só prosperidade. Nós não temos isso, irmãos, porque aqui se prega a salvação, aqui se prega o amor, aqui se prega o carinho que nós temos que ter com o irmão e com as coisas do Senhor. A irmã vai passar um envelope. Hoje você tem a oportunidade de mais uma vez ser usado pelo Senhor para cuidar da casa do Pai. Porque nós temos aluguel para pagar, nós temos energia para pagar, tem água para pagar, tem internet para pagar, tem uma série de coisas, a manutenção que é feita aqui dentro para poder pagar. Quem é que vai fazer isso? É Deus usando você, usando o seu carinho com a casa dele, o seu carinho com zelo com a casa do Pai. Porque da mesma forma que eu quero ver a minha casa arrumada, assim também eu quero ver a casa do Pai. Por quê? Porque se eu amo, como o Senhor tem nos ensinado, o meu irmão, eu também amo a casa do Pai. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Porque Jesus, Ele é um modelo, irmãos. Ele é um modelo para nós. Apresenta a sua oferta, apresenta seu dízimo. Pai querido, Pai, nós te louvamos, agradecemos pela oportunidade, mais uma vez na tua casa, Pai, de poder ofertar, de cuidar daquilo que é do Senhor, que é esse local aqui, que o Senhor separou para nós, Pai amado. Pai, e nós estamos debaixo daquela palavra, Pai. Nós não abandonamos a palavra do Senhor, Pai querido, que um dia isso aqui será nosso, Pai. E nós tomamos posse disso aqui, Pai, baseado na tua palavra, Pai querido. Pai, não sei como, Pai. Aos nossos olhos é algo impossível, mas eu creio, aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. E debaixo desta palavra, Pai querido, nós estamos aqui na tua presença nesse momento. Abençoa meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Pai amado, os que vão ofertar, os que não vão também, os que vão dizimar e os que não vão também, Pai amado. Louvado e engrandecido é teu santo nome, Pai. Pai, toda honra e toda glória é para o Senhor. Receba, Pai, essa oferta nossa que é de gratidão ao Senhor, porque nós amamos o Senhor, nós amamos essa obra também. Amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta. Tua presença é mais desejável. Amém? Que bom que você está aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor. É bom estarmos no ambiente da sua graça, da sua misericórdia.
É bom estarmos num ambiente onde os nossos corações rendem-se diante do autor e consumador da nossa fé. Por isso, Pai, eu peço a Ti, desça agora com violência sobre nós, com a violência de Atos capítulo 2, e enche esse ambiente com a Tua glória, Senhor, e abra os nossos olhos para que possamos ver o Senhor, e essa graça, Senhor, seja ministrada em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, amém? Deus é muito bom, e eu sou feliz por isso. A gente tem passa o dia, às vezes meio atordoado, com situações do dia a dia, situações de família, de trabalho, não é? Mas quando a gente chega aqui, a gente quer encontrar algo diferente. A gente quer encontrar a paz que excede todo entendimento. A paz que traz equilíbrio à nossa vida e nos dá equilíbrio para tomarmos decisões importantes. É muito importante nós estarmos aqui de verdade. E eu sou grato a Deus porque nós estamos aqui hoje. Nós estamos falando sobre bem-aventuranças, né? Sim ou não? Eu não esqueci, nós estamos falando de bem-aventuranças. E não está só ligado ao texto de Mateus capítulo 5. Porque Mateus capítulo 5 fala de uma abrangência de 9 bem-aventuranças para nós. E essas bem-aventuranças estabelecem a nossa vida. Elas formam a nossa vida. Elas são os fundamentos da nossa vida. É de tudo aquilo que a gente procura. Ainda, hoje é quarta, ontem, estava treinando e de repente, eu estava falando para a pastora, eu estava treinando e de repente o treino virou uma aula de filosofia. Porque um aluno faz filosofia e o professor gosta de filosofia. Então os dois ficaram conversando sobre filosofia. Eu fiquei sentado ouvindo e os outros 3 também ficaram sentados ouvindo. Mas coçou muito a minha língua para falar alguma coisa sobre teologia. E eu fiquei ouvindo aquilo. E uma das discussões que estavam tendo, naqueles poucos minutos de descanso de uma situação para outra, a discussão era essa, que o homem não pode alcançar a Deus. Porque há uma linha da filosofia que diz que Deus está na 7ª dimensão, nós estamos na 3ª ou 4ª dimensão. Então Deus é impossível o homem se conectar com Deus, é impossível o homem se ligar a Deus, é impossível o homem chegar a Deus. E o meu professor diz assim: então é por isso que o homem fica procurando a Deus. E aqui coçou, aqui, sabe? Deu uma coçada aqui assim. E eu pensei comigo: Senhor, me dá essa oportunidade para falar logo de uma vez. Mas se nós olharmos, as pessoas procuram a Deus em qualquer lugar. O que elas querem é procurar a Deus. Em primeira instância, é procurar a Deus para satisfazer o desejo humano, para trazer paz, justiça, para trazer equilíbrio na sua vida. Eles querem buscar a Deus para satisfazer as suas vontades. Por isso que a humanidade hoje ela tem a necessidade do Senhor em sua vida. Mas quando você encontra Cristo, tudo isso acaba. Eu vou dizer, quando você encontra Cristo, tudo isso acaba. É o verdadeiro encontro com Cristo que acaba com tudo isso. E Ele começa a trazer paz no nosso coração. Então, ser bem-aventurado é a expressão da mais poderosa manifestação de amor que o mundo pode ver. Ser bem-aventurado é uma expressão poderosa da manifestação do amor que Deus tem por nós. É ter Cristo na sua vida e você entender que Cristo na sua vida é tudo que você precisa. E Ele é a pessoa que vai tirar de você as dúvidas e vai trazer as certezas. Vai dar a você a condição do sim e do não.
vai dar a você a condição de realizar aquilo que você não conseguia realizar e capacitar você de uma forma poderosa a falar dele para qualquer pessoa que estiver perto de você. Mesmo que você não precisa ter uma faculdade de teologia para falar de Jesus. Basta você ter ele dentro de você. Porque é a revelação. É aquela revelação que entra no nosso coração. Então, Jesus no nosso coração, ou Jesus no nosso coração transborda de paz e alegria. O nosso coração transborda de paz e alegria. E é isso que a gente precisa começar a viver. Esse transbordar de paz e esse transbordar de alegria. E nós buscamos paz e alegria todos os dias, sim ou não, irmãos? Todos os dias. Estamos tentando alcançar de uma maneira muito distinta essas duas palavras que trazem conforto à nossa alma, a paz e a alegria. A sua presença, ela transforma tudo que há dentro de uma pessoa. Tudo que há dentro de mim é transformado com a presença de Cristo. Então aquilo que faltava, não falta mais. Então toda a minha mente, todos os meus sentimentos, toda a minha vontade, ela passa a ser diferente. E ela passa a ver, essa pessoa ela passa a ver Jesus, ver o mundo como Jesus vê. O mundo necessitado do amor dele, pessoas que precisam ser transformadas pelo amor dele, pessoas que precisam ser acolhidas pelo seu amor. Então isso mostra o quanto nós somos transformados pelo poder desse amor. Esse amor, ele transforma pessoas. O amor de Jesus transforma pessoas. Quando você olha para o ladrão da cruz, ele não precisou de muita coisa. Quando ele olha para Jesus, ao olhar dele para Cristo, ele ali naquela cruz, ele teve a revelação de quem era Jesus. Ele teve uma autoridade que muitos de nós às vezes não temos, de falar para uma pessoa: cala a boca, você não sabe o que você está falando. O ladrão da cruz olhou para o outro assim: fica quieto, você não sabe de que você está falando. Nós estamos pagando por algo que nós fizemos, mas este homem que está aqui no nosso meio, ele é íntegro, ele é santo, ele é puro. Ele viu Jesus na cruz, ele teve a revelação de Cristo naquela cruz, e ele ainda teve a ousadia de dizer: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Sabe a resposta mais preciosa que ele poderia ter? Jesus dizendo para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que ele é suficiente em nossa vida. Então conhecer Jesus nos faz decidir sobre a vida. Já é para acabar? É o horário? Já acabou já? Não? É que eu recebi eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu recebi um recado de pessoas muito importantes na minha vida, dizendo assim: olha o tempo, de uma forma muito delicada, sabe? 3 pessoas assim, 3 mulheres da minha vida, 3 mulheres, eu não vou falar quem são, né? Mas são 3 mulheres que falaram assim para mim: olha o tempo, com muita delicadeza, Felipe, olha o tempo. Eu falei para elas: eu voltei. Mas a gente precisa entender que Jesus transforma a nossa vida. Jesus é a essência, é o seu respirar, é a sua maneira de andar, a sua maneira de conviver, é a sua maneira de expressar tudo aquilo que ele representa para você. Então o nosso coração, ele é o centro nervoso da gente. É por onde passam as nossas emoções, por onde passam as nossas decisões. E é isso que, quando nós encontramos a Cristo, todas as decisões e todas as emoções passam por Ele. É onde Ele governa todas as coisas através do Espírito Santo. Mas para isso os meus olhos precisam ter uma revelação a respeito dele. Então eu quero que você veja comigo Mateus capítulo 17. É um texto que eu gosto muito de ler e muito de pregar. Mateus capítulo 17. Do versículo 1 até o versículo 8. Que diz assim:
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aqui eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. O que diz esse texto na verdade? O que esse texto fala ao seu coração? O que esse texto fala com você? Qual é a expressão mais importante que você tem quando você lê um texto como esse? Você pensa que é uma fantasia, é algo da Disney, é uma cena da Warner, da Universal, de algum cinema? Porque às vezes parece que nós vamos ler a Bíblia, parece um conto de fadas, e a gente não consegue trazer para a nossa realidade tudo isso que esses homens viveram e toda essa verdade que está exposta na palavra de Deus. Há uma transfiguração, um corpo transfigurado. Então essa expressão que Pedro, Tiago e João viram, e Pedro dizendo: nós precisamos fazer alguma coisa para abrigar esses 3 homens e não sair mais daqui, é o desejo do coração de toda pessoa que tem Cristo na sua vida. E quando ela o encontra, a sua vida ela é realmente transformada, os seus olhos são abertos e eles começam a enxergar Jesus como realmente Ele é: um Deus poderoso, um Deus sobrenatural, um Deus que deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. E a segunda pergunta é: qual é o impacto que você tem ao ler esse texto? Você já parou para ler esse texto e ver realmente o que esta palavra impactou o seu coração? Será que ela impactou o seu coração? Ou você só passou os seus olhos, como nós passamos muitas vezes nas nossas leituras, e buscamos textos que falam a respeito do nosso dia? O seu dia vai ser uma bênção, confia no Senhor, o Senhor é o Senhor da sua guerra, o Senhor adestra suas mãos para a batalha, porque é o que está motivando o nosso coração. Agora, quando você encontra um texto desse, o que esse texto fala ao seu coração? Que tipo de impacto ele cria em você? É esse impacto que precisa gerar algo dentro da sua vida. Para que as outras palavras elas possam se cumprir em você, você precisa ver esse Cristo transfigurado, como Pedro viu. Você precisa ter a visão desse Cristo transfigurado, esse Cristo que tem toda a autoridade, esse Cristo que tem todo o poder em suas mãos, e que Ele olha para mim e para você e diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. Então toda revelação tem algo em comum. O que ela tem em comum? Ela traz luz na escuridão. Ela traz luz na escuridão. Então eu passo a ver com nitidez e sem obstáculo. Eu não tenho a minha visão turva. Eu não preciso usar um óculos, como eu estou usando, como alguns de vocês usam, para ver direito, para ver com nitidez. E se você tiver algum problema no olho, você vai fazer uma cirurgia para que o seu olho possa ficar melhor. Esse é o processo. Então, você tiver algum problema na sua visão, você vai procurar um médico oftalmologista para ele ver e identificar qual é o seu problema, para que ele possa te dar uma lente adequada para que você possa enxergar direito. Agora, quando eu vou para o Evangelho, quando eu vou para Jesus, quem eu estou vendo? Que Jesus eu estou enxergando? Que Jesus está sendo ministrado na minha vida? Esse Jesus que eu estou servindo, quem Ele é?
quem Ele representa na minha vida, qual é o impacto que Ele representa na minha vida. É o impacto da transformação, é o impacto da revelação, é o impacto que me faz me jogar ao chão e dizer: o Senhor é Deus e eu sou homem, e se eu ficar olhando muito para o Senhor eu vou morrer. Esse é o impacto da nossa conversão de vida. Então a experiência mais profunda que temos ao receber Jesus em nosso coração é a própria transformação. Agora, as características de uma pessoa que tem Jesus em sua vida são manifestas. Elas são manifestadas dentro de nós pela nova criação. Então é disso que estamos falando, que são das bem-aventuranças. Eu entendo que as bem-aventuranças fazem parte da minha vida agora, fazem parte do meu dia a dia. Eu não olho só as bem-aventuranças uma hora ou outra. Não, elas começam a exercer uma autoridade dentro de mim. Então, à medida com que eu preciso delas, elas se manifestam. À medida que a minha vida vai passando, uma bem-aventurança vai se manifestar na minha vida. Se eu preciso de justiça, a justiça aparecerá. Se eu preciso de paz, o Senhor me tornará uma pessoa de paz. Então eu preciso buscar no Senhor essa identificação ou essa identidade dentro de mim. Agora, são as pessoas que alcançam um patamar de vida importante quando essa pessoa tem Cristo. Elas alcançam um patamar importante, que trazem para a sua história as condições que movem o coração e estar realizado e confiado em Jesus. As pessoas que se convertem a Cristo e têm a revelação de quem é Cristo, elas são, é uma transformação tão importante e tão sobrenatural, que elas são levadas a um outro patamar de vida. Elas conseguem ter discernimento, elas conseguem tomar as decisões corretas, elas conseguem suportar o dia mau, elas conseguem vencer o dia mau, elas conseguem olhar para o horizonte e entender que Jesus está com elas o tempo todo. Então, diante da nova vida, nós vamos enfrentar uma guerra. E nós precisamos estar prontos para as guerras, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas racionais de pensamento, ou sejam elas de qualquer outra guerra que a gente possa estar falando, até mesmo de uma guerra mesmo. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque o Senhor quer nos habilitar para vencer, porque existem o reino da luz e o reino das trevas. Então nós precisamos estar aptos para vencer no reino das trevas. Precisamos estar aptos para vencer Satanás e não permitir que os nossos corações eles sejam inundados por mentiras que Satanás trará sobre os nossos pensamentos. Por isso que os nossos olhos precisam ter a nitidez de quem é Jesus. Enfrentar, vencer a guerra da carne com essa nova vida, em santidade e intimidade. Gálatas capítulo 5, o verso 25 diz assim, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Vou ler de novo, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha que tremendo quando Paulo escreve para a igreja de Gálatas, eu preciso ser governado pelo Espírito Santo. Eu já falei isso, acho que eu vou falar de novo. Eu vou escrever um livro ainda. Governo do Espírito Santo na alma. O governo do Espírito Santo na alma. Um dia eu escrevo sobre isso. Mas quando você lê esse texto de Gálatas, capítulo 5, você vai encontrar aqui algo muito importante. Eu estou sendo governado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele está governando a minha vida. O Espírito de Deus está me orientando. O Espírito de Deus está me habilitando. Então a dependência total em Jesus, ela moverá o Espírito a nos guardar. É isso que eu preciso entender. Que quando Jesus ele entra na minha vida, quando Jesus eu estou dependente dEle, o Espírito Santo é o Espírito Santo que me guarda, que me protege. Ele nos protege e nos habilita para vencer a guerra que se levanta em momentos distintos da vida. Em momentos distintos da vida. Existem guerras e guerras, batalhas e batalhas. Então a cada dia
na presença do Senhor e na dependência do Senhor, eu estou guardado. E é isso que eu preciso entender. Eu estou seguro, é isso que eu preciso entender. Que o Senhor está comigo em todo o tempo. E o Senhor está agindo na minha vida em todo o tempo. Agora eu vou ter o que? O discernimento certo para agir na hora certa, quando uma batalha ou uma guerra se levantar contra mim. Então eu vou adquirir o que? A autoridade e o poder para vencer nas guerras e nas batalhas espirituais. O Espírito Santo, ele me ajuda na batalha. Ele me faz compreender, escute isso, ele me faz compreender que a minha oração, ela causa danos no inimigo e traz a presença de Deus para o meu ambiente. Então quando você ora, vou dizer isso, uma coisa muito importante, quando você ora, você causa danos na terra do inimigo. E ele não suporta um crente que ora e um crente que jejua. Ele não suporta uma família que busca a Deus, não suporta uma família que se entrega ao Senhor. Ele vai se levantar de toda forma para querer nos calar, para querer nos impedir, para querer não deixar a gente avançar. Mas quando nós oramos, nós atraímos o olhar do Senhor para nós. Então, quanto mais eu orar, mais eu me entregar a Ele, mais jejuar, mais buscar a sua intimidade, o ambiente da minha vida, ele é transformado pela presença de Deus. Isso não é fantástico no seu coração? Isso não mexe com você não, irmão? Hein? Você já parou para pensar nisso? Cara, quando eu oro, a presença de Deus vem. E a minha casa é abençoada. O ambiente da minha casa muda. Mas pastor, eu oro e a guerra acontece. Lógico, porque você não orava antes. Agora você começou a orar, os demônios que se acamparam lá tem que levantar acampamento e ir embora. E é isso que vai acontecer mesmo, porque nós temos que orar e expulsar o nosso inimigo da nossa casa, expulsar da nossa vida, expulsar daquilo que a gente mais ama, expulsar e declarar: sai em nome de Jesus. Esta casa, ela foi consagrada ao Senhor e não consagrada ao reino das trevas. Então quando você começa a orar, a justiça de Deus começa a operar. Então é a manifestação da glória de Deus na sua vida. O versículo 24 de Gálatas 5 diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza, a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Ou seja, não podemos subestimar a nossa carne, em muito menos Satanás. Não subestime a sua carne, não subestime os desejos da carne. Não subestime as ações do diabo contra a nossa vida ou contra a sua vida. Não subestime esses pensamentos que vêm. Você precisa se levantar como um homem, como uma mulher de um Senhor, bem-aventurado no Senhor, e dizer: essa casa pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, tudo que é meu pertence ao Senhor. E você vai alargar as estacas da sua casa, vai alargar as estacas do seu acampamento, e você vai ungir, e o Senhor vai tomar conta. Por quê? Porque você é do Senhor, você não é do reino das trevas. E não permita que a sua casa se torne um campo de guerra, mas lute para que a paz de Deus se manifeste na sua vida. Em nossa natureza caída, no domingo passado eu falei alguma coisa sobre isso, no discipulado de manhã também falei sobre isso. A nossa natureza caída, o nosso adversário, ele vem e se aproveita dela. Ele se aproveita das nossas fraquezas, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais, sejam elas de qual forma que você possa imaginar. Ele aproveita da situação. Ele não quer, o que ele puder fazer para impedir que você esteja na presença de Deus, ele vai fazer. Mas é onde nós temos que nos levantar e entender o quanto é importante nós termos Cristo em nossa vida. Então, diante de nós está a verdade que nos liberta. Você tem Jesus na sua vida, amém ou não? Aleluia. Quem tem Cristo aqui na sua vida? Eu tenho Jesus na minha vida, eu sou liberto. Eu tenho alguém liberto aqui, porque eu sou liberto em Cristo, aleluia. Aleluia, eu sou livre em Cristo.
Então ela me liberta. Então por isso tudo o que está escrito na palavra de Deus é para mim e é para você, para nós conhecermos quem Ele é, sabermos como Ele pensa, o que Ele acha, e saber o que Ele quer de nós. Está aí na palma da sua mão. Está no livro de capa preta que você tem na sua casa e no celular que você tem aí. Está aí. Um momento de relax que você tem no dia, pega esse celular teu aí, em vez de você Instagram, dá uma lida na Bíblia. Pega lá, pega um capítulo lá e lê. Aleluia, e leia. E você vai ver a paz de Deus entrar na tua vida. Mateus capítulo 5, verso 8, ele diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Bem-aventurados, põe lá, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. As pessoas queriam ver a Deus, as pessoas querem ver a Deus. Será que Pedro, Tiago e João, o que eles viram? O que eles viram? Tem uma música, nós vamos cantar essa música, Tua Presença, um dia, não? Tua Presença é meu prazer. E tem uma ministração no meio dessa música, diz assim, que o pastor Douglas falou assim: o que foi que eles viram? O que foi que eles viram? O que foi que Pedro viu? O que foi que Paulo viu? Nós também queremos ver. Você não tem o desejo de ver? Você não tem o desejo de ver isso acontecer na sua casa? Ver o que Josué viu. Josué dormiu e teve um sonho, e um homem de guerra chegou perto dele, e ele se dobrou diante do homem de guerra e diz assim: você faz parte do exército deles ou faz parte do nosso? E esse homem de guerra, ele: não faço parte de nenhum deles, eu faço parte do exército do Senhor dos Exércitos. Então Josué tira a sandália dos pés, se dobra, diz assim: fala que o teu servo está ouvindo. Aleluia. Será que eu espero um dia você ter essa experiência, espero eu ter uma experiência dessa. Ver. Agora a pergunta é: será que a gente vai querer sair desse ambiente? Será que a gente vai querer sair? Porque eu estou doidinho para que isso aconteça nessa casa. Eu estou doidinho, há mais de 30 anos eu espero que isso aconteça no ambiente onde eu estou. Então ver a Deus, o que é ver a Deus? Quando eu vejo a Deus, é a pacificação que se alcança ao estar na presença do Senhor. Vivendo debaixo de sua poderosa nuvem e desfrutando da revelação de sua glória. Olha que coisa tremenda. Ver a Deus é você fazer parte da pacificação que Deus faz na sua vida. Significa você estar no centro da vontade dEle, você está no núcleo onde a glória de Deus se manifesta. Enxergá-lo, vê-lo. E isso não é impossível. É a realidade do céu em seu coração se movendo continuamente sem parar. Quando isso acontece, Gilmar, é uma realidade diferente na nossa vida. Então aí nós vamos falar que nem Paulo: em parte eu vi, em parte conheci, mas um dia eu vou conhecer o todo. Um dia eu vou conhecer tudo. Olha que experiência. Paulo indo a caminho de Damasco, de repente Jesus aparece para ele no meio do caminho. E a primeira coisa que Paulo faz é se jogar no chão e diz assim: quem és tu, Senhor? Ele entende que é alguém divino. O seu espírito entende que é alguém divino. Porque se fosse demoníaco, ele repreenderia, mas ele se prostra. Por quê? Porque quando o Senhor desce, a paz se manifesta. Quando Ele desce, a paz ela se manifesta. Quando Ele vem, algo acontece no ambiente. O ambiente não fica conturbado. Uma paz se manifesta. Eu sou lançado no chão. E a primeira pergunta que eu consigo fazer é: fala, Senhor. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Que impacto!
fato é esse. Então essa presença, ela muda o nosso sentido de ser. Há uma grande importância que devo dar às bem-aventuranças, porque nelas encontro respostas. No versículo 6 de Mateus 5, diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E nessa minha versão fala de fazer a vontade de Deus. Essa justiça é fazer a vontade de Deus. Não é a justiça de uma espada descendo em condenação ou absolvição. É fazer a vontade de Deus. É um desejo. Bem-aventurados aqueles que desejam, bem-aventurados aqueles que querem, bem-aventurados aqueles que anseiam. Irmãos, quando Cristo é revelado ao seu coração, a única coisa que você deseja é fazer a vontade dEle. Já estou acabando. Mas eu vou desenvolver isso pelos dias, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Estou dando uma pincelada do que o meu coração e o tablet tem aqui, entendeu? Porque a gente precisa entender esse fator da fazer a vontade. Não é só eu falar assim: Gilmar, você tem que fazer a vontade de Deus, vai lá e faz a vontade de Deus, faz isso. Não, você está fazendo o que eu mando. Mas quando você tem a revelação do Cristo em sua vida, não existe barreiras. Existe uma porta aberta. E eu entro, e ali eu sou satisfeito. É essa satisfação. O viver é Cristo. Porque o viver é Cristo, ele deixa de ser o viver do Luiz. O Luiz não vive mais, é o Cristo que ele serve, que vive agora. Em Filipenses 1, versículo 20 e 21 diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são que nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Verso 21, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Meu Deus, que pancada é essa, gente? Que pancada é essa? O que é viver para você? O que é vida para você? Então Paulo, ele satisfazia a sua alma servindo a Jesus incondicionalmente. Nele havia um desejo extraordinário em realizar a vontade do Senhor e na sua jornada ministerial. O desejo de Paulo era sempre fazer o que Jesus, satisfazer o desejo dele. E esse silêncio quer dizer o quê, gente? Pelo amor de Deus. Termino dizendo uma frase: eu posso fazer isso também. Você pode fazer isso também. Você quer viver uma vida bem-aventurada? Deixa Jesus governar a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Só passei 5 minutos só do padrão que me deram. Vem cá, Luan. Agora a responsabilidade do Luan. Se eu passar mais 10 minutos, a culpa é dele. Gente, eu sei que de quarta-feira a gente precisa sair um pouco mais cedo. Eu sei. E eu sei que às vezes eu me empolgo porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Porque quanto mais você se aprofunda naquilo que o Senhor representa na sua vida, mais você quer que os outros também façam e vivam. Mas eu entendo que nós estamos
seguindo no caminho certo. E Deus tem nos ofertado palavras poderosas, palavras de transformação, palavras de ânimo, palavras de vida. E não há nada melhor do que você estar na presença do Senhor e você buscar isso, você romper e viver e dizer assim: Senhor, eu preciso te ver, eu preciso ver o Senhor. Eu acho que chegou a hora da gente buscar isso em Deus. Essa casa precisa ver Deus, não só nas curas, nas bênçãos que nós estamos recebendo, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas aqui, mas ver Deus, vê-lo, ter um encontro único, pessoal com Ele, falar aqui. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Fecha os teus olhos por um tempo. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver, Senhor. Escute isso. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho, Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer.
que eu ainda não vi. Eu creio que o Senhor está nos preparando, Pai, para algo muito sério, muito poderoso. O Senhor está arando a nossa terra. O Senhor está jogando água sobre ela e arando de novo e semeando, 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 semeando e regando, Senhor. E eu creio, Senhor, que esse tempo de colheita está prestes a chegar. O Senhor está nos preparando para algo muito grande e poderoso, Senhor. Então, Senhor, abre os nossos olhos, porque nós queremos te ver, Senhor. Nós precisamos te ver, Pai. Nós não podemos, Senhor, os nossos olhos não podem ficar ocultos da sua glória, ocultos da sua presença. Nós precisamos te ver, Senhor, e ser impactados por causa daquilo que nós vamos ver, Senhor. Espírito Santo, abra os nossos olhos, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, esta casa de oração, ela começa a te enxergar, Senhor, ela começa a te ver. E toda nuvem, toda neblina, Senhor, que impede de nós enxergarmos o Senhor aqui, Senhor, ela seja tirada, mas leve-nos para dentro da nuvem. Nos leve para o lugar da transformação e da transfiguração. Nos leve para o lugar, Senhor, onde o Senhor se revelou a tantos homens no passado, Senhor. Espírito Santo, qual, Senhor, qual a beleza que nós ainda não vimos, Senhor? Revela aos nossos olhos, Pai. Revela aos nossos olhos, Senhor. Sim, Senhor, revela. Qual, Senhor, qual? Aleluia. Beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que a nossa vida, Senhor, seja tomada por esta palavra que nós recebemos hoje, por esse ambiente que está propício, Senhor, a tantas coisas boas e sobrenaturais. Olha o coração dos teus filhos, e que eles recebam esta palavra como uma lamparina em seus corações, iluminando os seus corações, iluminando os seus pensamentos e trazendo luz a seus olhos. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção. Envio vocês para suas casas debaixo da nuvem do Senhor, guardados e selados pelo Espírito Santo. Declaro a bênção de Deus na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e abençoe os seus dias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que crê e diz. Nos vemos domingo de manhã no discipulado. Domingo tem ceia, hein? Vão com Deus. Tchau.